Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Sembranelli do Health Nova Hub e eu estou hoje aqui com a infectologista Rebeca Saad, que é diretora médica da OHL Consulting. E hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre, né, o coronavírus, quais são as perspectivas, o que a gente já sabe, o que a gente não sabe, né, quais são os riscos. Muito obrigado aí pela sua gentileza, Rebeca, estar conosco. Imagina, Fernando. Eu acho bem importante a gente falar um pouquinho sobre isso, explicar um pouquinho o cenário mundial, né? Hoje a gente tem perto de 5 mil casos confirmados, grande parte deles na China, né? E isso atualiza a cada hora, né? A gente olhou há 2 horas, se olhar agora, talvez já seja diferente. Com uma mortalidade aí de menos de 2%, né? Que não tanto de influenzas, de vírus influenza, perdão, em determinadas populações. Então, o que chama atenção no vírus é a transmissibilidade. Ele é um vírus, uma transmissão rápida, né? A gente viu em um mês aí a coisa virar 25 mil casos de repente, né? A gente pensar nisso. É um vírus que é altamente transmissível, mas é um vírus que não tem uma letalidade tão alta. Isso é relativamente mais confortante para a gente, né? Já tem alguns casos fora da China, mas não são tantos como na China, né? A China está com mais de 95% dos casos. Isso por alguma questão da geografia, da concentração da população chinesa? Ou porque lá foi o epicentro? Olha, tem vários aspectos. Lá foi o epicentro, provavelmente o tal mercado de animais, né, de Wuhan, e de Wuhan, né, Wuhan na China, que é onde é o epicentro realmente da doença, onde ainda tem a maior parte dos casos. Lá eles são muitos e vivem de forma muito aglomerada muitas vezes, né? Então isso pode justificar. Eles estão conseguindo fazer uma barreira importante, né? Estão fazendo quarentena nas principais cidades. Então eles realmente estão fazendo um bom trabalho para que não saia de lá, né? Isso é mérito deles também. Eles conseguiram fazer diagnóstico precoce. Estudando um pouquinho sobre os casos, eu pude perceber que, na verdade, eles perceberam no final de dezembro que eles tinham muitos casos de pneumonia sem agente etiológico isolado, com 3 a 5 dias de antibiótico sem a resposta esperada para uma pneumonia comunitária, e aí acendeu a luz, né? O que são essas pneumonias? Vamos investigar vírus? E aí foram investigar. Eu acho que a gente precisa aprender isso com eles, porque aqui no Brasil, se não dá certo com 3 dias com antibiótico, a gente passa para outro, e falta esse bom senso. A gente pensar que alguns casos podem não ser bacterianos e podem ser de origem viral. Bem interessante com essas epidemias e com essa possível pandemia, né, Fernando? Acho que vale o ser utilizado. Eu acho que a gente que trabalha com inovação fala muito no exponencial, né? Mas na questão viral, quer dizer, com que velocidade o vírus se propaga dentro da população? Tá parecendo ser muito rápido, né? Lá é impressionante, 25 mil casos assim, né? Bem rápido. Então, o que os estudos têm mostrado, os estudos de virologia, inclusive, é que provavelmente há, sim, um início ali entre os animais, uma transmissão animal-homem desse contato, e depois uma transmissão entre humanos, né? O que está dando essa rapidez toda aí ao problema, né? É interessante. E é impressionante como nesse mundo globalizado você dissemina rapidamente esse caso. Tudo, né? Eu falo coisas boas e ruins, tudo vai muito rápido, né? Tudo vai muito rápido, e é impressionante mesmo. Eu acho que a gente tem muito a aprender. A OMS já está tomando as medidas. Hoje a OMS veio já com um documento novo, falando exatamente de um plano de prevenção dessa pandemia, né? Provavelmente vai se tornar uma pandemia, existe essa possibilidade, até porque já está em mais de 25 países, né? Os casos são mais esporádicos, 1, 2, um país, 15, 12, 10, e aí vai variando. O Japão é o país que tem mais casos. Mas a OMS já está fazendo um plano para conter,
um plano que precisa de ajuda, né, ajuda até financeira, para que ela consiga preparar todos os países, para que todo mundo fale a mesma língua em relação a portos e aeroportos, em relação a diagnóstico laboratorial, em relação à prevenção com isolamentos e precauções específicas dentro dos hospitais, deixar os pacientes com baixo risco e médio risco em casa, em quarentena, com a família. Então, tudo isso já está sendo desenhado pela OMS. E hoje à tarde a gente teve uma transmissão do Ministério da Saúde ao vivo com Júlio Croda, que é o diretor de vigilância de doenças infecciosas, que foi um residente do HC, na época que eu era R2, ele era R1, e ele falou de forma brilhante, né? Sempre muito centrado, muito calmo, mas explicou como é que está sendo o planejamento do Ministério. Eles estão planejando aí 1.000 leitos de UTI, com estrutura, principalmente em hospitais que já são hospitais de referência. A parte laboratorial está funcionando muito bem, inclusive o Ministério da Saúde, em conjunto com a OPAS, Organização Pan-Americana para a Saúde, vai treinar 8 países agora da América Latina esse final de semana, em relação a diagnóstico, né, de coronavírus. Então, eu acho que o Ministério está muito bem estruturado. Eu acho que o Ministério está indo muito bem em relação a preparar os hospitais. Eu só gostaria de frisar que assim, a gente tem que olhar para o coronavírus, sim, porque está no mundo inteiro. Só que a gente tem que olhar para as nossas mazelas, para as nossas dores. A gente ainda não tem caso de coronavírus, já foram mais de 30 casos investigados e todos descartados, mas a gente tem muito dengue, a gente tem chikungunya, a gente tem zika vírus, então a gente tem que tomar cuidado. Não é todo mundo sair correndo para preparar seu hospital para coronavírus, treinar, combinar com o laboratório e esquecer de preparar para dengue, né? Porque o dengue está aí. E a gente teve um óbito em Ribeirão Preto de um menininho de 10 anos, aí quando você vai ler a respeito, ele foi e voltou de unidade de saúde 3, 4, 5 vezes. Então, será que a gente está preparando nossos médicos e nossos profissionais de saúde para os sinais de gravidade da dengue, como atender, como investigar, quem eu vou internar, quem eu vou dar alta? Então, eu dei o exemplo da dengue, mas a gente tem vários problemas no Brasil, né? A gente pode escolher, a gente tem febre amarela, a gente tem problemas com bactérias, né? Sepsi no Brasil mata mais de 200.000 pessoas por ano. Então, eu acho que a gente tem sim que olhar coronavírus, todo dia dar uma olhadinha em como tá, né? O placar mundial, né? Que é placar, cada hora muda o negócio, né? A fotografia mundial, mas eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que entender como é a vigilância. A orientação é essa? Ótimo, vou treinar toda a minha equipe. Até hoje, treino amanhã, mas depois de amanhã eu já tenho que olhar para as minhas mazelas. Qual é o meu problema? Qual é o meu perfil epidemiológico? O que tem que trabalhar na minha instituição? Não adianta ficar perfeito. sentado esperando o corona chegar, né? Perfeito. E realmente são essa dengue, febre amarela, quer dizer, os casos, a incidência tem aumentado, Rebeca? Quer dizer, sim, o ano passado a gente teve um aumento gigantesco de dengue, né? Até o final do ano, outubro, a gente tinha aumentado em 600% os casos de dengue, uma coisa assim, enorme, absurda. E é isso, a gente precisa olhar, né? Porque enquanto a gente fala de uma coisa, a gente esquece de falar de outra. Então, uma coisa que eu tenho feito de falar quando vou falar de coronavírus é isso, é importante. O Ministério da Saúde está indo muito bem, a gente tem que acompanhar, sim, todas as orientações, treinar nossas equipes, entender se a gente tem material, fluxo de isolamento suficiente, mas a gente pode esquecer dos nossos problemas, senão a gente vai viver num mundo que não é nosso por enquanto. Perfeito. E vocês, para o infectologista, quer dizer, imaginando uma pandemia global, o mais provável é um variante do vírus da gripe ou tem outras doenças? Se é uma variante do vírus da gripe? Não. Se, assim, nos cenários assim de uma pandemia global, o que é mais provável? Quer dizer, aliás, talvez a pergunta fosse: o que é necessário para você ter uma pandemia global, quer dizer, com essa velocidade? Será que o vírus da gripe é o vírus que consegue se espalhar com maior velocidade ou não? Tem outros patógenos que conseguiriam? Olha, é difícil até da gente dizer, porque a gente está vendo tanta mutação, né? E aí, quando os virologistas
estudar, acham uma proteína S, que é a mesma da SARS, mas já acham outra proteína, e aí ele se liga a um receptor muito comum nas nossas células, que é o receptor de angiotensina. Então, é muito difícil a gente falar disso. A gente está vendo um coronavírus mais transmissível que o histórico dele, né? Com a transmissão muito mais rápida do que o histórico. Isso é o trigger que está fazendo a grande diferença, né? Exatamente, exatamente. Isso é o que está fazendo a grande diferença. Não é letalidade, não é gravidade. Ele tem um comportamento bem respiratório mesmo, como acontece geralmente nesse tipo de vírus. Mas o comportamento dele, ele passa a ser grave com o idoso, com quem tem doença de base. 60%, aliás, 80% dos casos com gravidade foram em pacientes acima de 60 anos. Então, eu já consigo enxergar que é um vírus, com característica de vírus, que fica grave em quem já tem doenças de base, mais idade. Agora, vírus é muito difícil de prever, porque as mutações, às vezes um detalhe só na mutação faz com que mude completamente a característica desse vírus. Isso vem de um monte de coisa, né, Fernando? Vem da forma com que a gente está lidando com o meio ambiente, como a gente está lidando com a febre amarela. A gente está invadindo a selva, construindo, e aí o vírus está chegando. E eu acho que é esse raciocínio também com os outros vírus. Como é que a gente está se comportando com a natureza, com as outras pessoas, com o uso inadvertido, inadequado de antibióticos de forma geral, né? Eu acho que é o momento da gente pensar, talvez realmente fazer estudos sérios em relação a isso. Na China, eles não conseguem definir ainda se o vírus, de onde veio especificamente, porque no início se estudou o mercado e viu-se que 55% dos casos estavam ligados diretamente ao mercado, mas 45% não estava. E aí, ainda tem uma interrogação. Acho que a gente vai aprender muito ainda com essa epidemia, com essa possível pandemia. Interessantíssimo. Realmente, eu falo assim, acho que desde o SARS a gente nunca tinha visto, não tinha visto nada semelhante. E de um modo geral, você tem que ter uma unidade de isolamento para atender esse paciente ou não? Uma UTI normal pode atender perfeitamente. Olha, a gente precisa sim ter uma rotina, um fluxograma de isolamento dentro da instituição. Por quê? Da pandemia pela influenza, eles falaram, a gente tem que usar máscara N95, paramentação para contato, porque a gente não sabe ainda ao certo como é o contágio do vírus. Depois viu-se que realmente é um contágio como o vírus, né? Que o certo seria isolamento com máscara cirúrgica, um pouco menos estresse, menos aquilo tudo. Mas é assim mesmo. Quando o problema surge, a gente ainda não sabe detalhes da transmissão do vírus, a gente peca por excesso. Então, hoje a orientação entrou no hospital, é um caso suspeito, máscara cirúrgica no paciente, eu levo até um leito de isolamento, máscara N95, que é aquela que filtra partículas menores, e paramentação de contato no funcionário, no profissional de saúde. Então, esse paciente tem sim que ficar em isolamento, em quarto isolado, com placa de identificação, e eu imediatamente tenho que fazer o exame, né, coletar o material, nasofaringe, orofaringe, enviar aqui em São Paulo, Adolfo Lutz, e cada região vai ter a sua referência, né? E o que eles falam é o seguinte, se o paciente não tiver grave, se tiver com sintomas sem gravidade, coriza, uma tossezinha, não tem nenhuma grande pneumonia lobar, nada que precise internar, que ele vá para casa com orientação, com sintomático e não saia de casa. Fique lá 14 dias após esse início aí de sintomatologia, né? De 7 a 14 dias em casa. E é isso que a gente tem orientado, é isso que o OMS orienta a gente. A gente tem um fluxo muito bom de isolamento desses casos, mas que a gente só interne realmente quem precisa, quem está grave. Não, perfeito. Interessantíssimo, Ontem eu estava conversando com uma colega, que ela também falou, tem 2 executivos aqui do hospital que estão em quarentena doméstica, né? O que a gente não pode fazer é deixar de coletar o exame, né? Casos
tem que coletar exame, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com o que é caso suspeito, né? Alguém me falou que foi uma pessoa, uma dona de casa num hospital com quadro viral, queria chamar a polícia se não pedissem coronavírus dela. Nunca saiu da Grande São Paulo, mas a gente tem que explicar com calma, né? O que é um caso suspeito, né? Quando você tem febre, um sintoma respiratório, viagem repentina, né, ao epicentro, ou febre, um sintoma respiratório, mas contato com caso suspeito ou contato com caso confirmado. Para isso, a gente precisa explicar. De preferência, colocar banners, colocar coisas orientativas na porta do pronto-socorro, para a população começar a ler e se inteirar que, na verdade, não é necessário esse pânico nesse momento. Quem não saiu de São Paulo. E quem foi para eu fui para a Europa ou fui para os Estados Unidos? Tem alguma preocupação especial? Não, né? Só se teve contato com o caso que já está investigado lá. Então, se eu tenho uma da Alemanha, por exemplo, a Alemanha até agora, às 5 da tarde, tinha 12 casos confirmados. Se eu tenho um amigo da Alemanha, que é uma pessoa que viaja muito na Europa, eu estou lá com ele, fiquei com ele a semana inteira, vim para o Brasil. Ele começa a ter sintoma respiratório e ele teve contato com um chinês, né, com alguém que tenha vindo da China em 14 dias, ou ele tenha ido à China, aí sim eu tive contato com um caso suspeito. Se eu tiver sintomas respiratórios, eu passo a ser um caso suspeito também. Interessantíssimo. Muito bom, muito bom. Interessante, eu acho que o nosso público, fora eu, é totalmente feminino. Então as mulheres estão realmente muito preocupadas, empoderadas. Eu acho que as mulheres a gente tem que olhar, a mulher tem essa questão do filho, né, de querer cuidar, e eu acho que a gente tem que olhar todo dia um pouquinho, perde 2 minutinhos do seu dia, vai lá no OMS, eles têm um link que eles atualizam o tempo inteiro o número de casos, óbitos, casos por país, é interessantíssimo. E o nosso Ministério da Saúde também tem. O Ministério da Saúde está muito de parabéns, assim, que eu acho que está se fazendo de uma forma muito responsável, sem grandes alardes, mas de forma muito firme e responsável. A gente tem que olhar assim, todo dia dar uma olhadinha, tem links já circulando, link do John Hopkins, que também atualiza um time. A gente olha, tenta entender, entende se já está chegando ou não, mas sem pânico, não é pânico, a gente tem que manter as nossas rotinas de higienização. Transporte público, pegou transporte público, higieniza a mão depois, etiqueta da tosse, de preferência com lencinho descartável para jogar fora, de tossir, espirrar, higieniza a sua mão ou com água e sabão ou com álcool gel, né? É isso, evitar sair se você está resfriado, com sintoma respiratório, evitar aglomeração, porque a gente tem influenza, rinovírus, adenovírus, metapneumo circulando, e até é um fluxo interessantíssimo do Ministério da Saúde. Eles mandam coletar 2 kits de suave do paciente de casos suspeitos. Chegando lá, eles fazem no primeiro kit os vírus mais comuns, que é o que a gente chama de painel viral, que é para rinovírus, adenovírus, metapneumo. São vírus que já têm influenza, são vírus que já circulam no nosso meio. Se der negativo esses vírus, aí sim eles testam para coronavírus. Isso é muito inteligente. Isso é uma metodologia bem inteligente. Interessante. E se a gente estivesse no inverno, a gente estaria com uma preocupação maior? Ou o risco seria maior? Sim, né? No inverno, no outono já começa. A gente tem uma circulação viral maior no outono brasileiro, já no inverno. No inverno, essa transmissão fica... no inverno, eu falo que é faca de 2 gumes. Um, fica todo mundo dentro do mesmo ambiente, mas 2, as pessoas saem um pouco menos. Então, eu vou menos para ambientes com outras pessoas, eu fico mais na minha casa. Mas inverno, sim, costuma se transmitir mais, porque você fecha os ambientes, né? Por exemplo, no trabalho fica tudo fechado. Tá frio. Fecha a janela, fecha isso. Então, às vezes, fica uma sala com 20, 30 pessoas com tudo fechado. Nem o arzinho tá do ar, dependendo do tipo de ar, pouco importa, porque ele joga o ar no mesmo ambiente. Ele só filtra e joga no mesmo ambiente. Mas o inverno aumenta a chance de transmissão, porque fica todo mundo fechado no ambiente, geralmente. Excelente. Olha, tirei todas as minhas dúvidas. Agora eu gostaria de abrir aqui para quem está nos assistindo. Cris, Adriana. Adriana trabalha com você, né? A Adriana trabalha comigo, verdade. Então tem que saber. Fiquem à vontade para perguntar. Patrícia. O que a gente não souber, a gente descobre juntos, porque
Tá tudo muito novo, né? Cada dia sai uma coisa nova, sai um estudo novo. A gente tem um mês de problema. É muito recente, né? É A muito primeira confirmação recente. foi dia 31, o mercado foi fechado no dia 1º. Então, é tudo muito novo. E tem um epicentro, assim, tem um primeiro caso relatado, ou um dos primeiros, assim, tem uma história... Foram esses casos relatados, essas pneumonias de origem indefinida, que foram internadas nesse hospital de Wuhan. Esses foram os primeiros casos. Olha, a Mayra tá te mandando beijos, falou que melhor infecto e chefe, hein, ó. Assim não vale, né? Manda outro para ela, agradece dela estar participando. Minha consultora lá na OH Consulting, nossa braço direito, junto com a Adriana, junto com outras muito queridas e competentes. Então, assim, resumindo não, mas assim, ambiente público, usa higienização das mãos é fundamental, vai tossir, usa o lenço, né? Isso, que a gente chama da etiqueta da tosse, do espirro, ter um pouco de bom senso de um quadro de febril, gripal importante, não vá para um ambiente que vai ter um monte de gente, não vá para um casamento, não vá para um cinema, né? Eu acho que isso é interessante a gente pensar e a gente falar. Isso não é para corona, isso é para tudo, é para rinovírus, influenza, metapneumo, todos os vírus que circulam todo ano com a gente. E de todo esse seu... Tá com febre, não manda para a escola, né? Se a criança está com febre, um quadro viral, não manda. Eu sei que isso é super difícil, que as mães trabalham, muitas vezes não tem onde deixar, mas o ideal seria não mandar para a escola. Perfeito. A Mayra está fazendo uma provocação. Não sei. E o carnaval, como fica? Devem cancelar? Aí você derruba o PIB e a taxa de natalidade do Brasil. Você sabe que o PIB da China vai cair, né? Quando você vai olhar o PIB do ano, provavelmente vai ficar 1,5 ou 2 abaixo se continuar muito. essa... É muito, né? O prejuízo que essa pandemia vai dar, essa epidemia, que está mais contido num país, mas essa possível pandemia é de bilhões de dólares, né? Bilhões. O carnaval no formato que está hoje, em bloquinhos, em área aberta, ele ajuda um pouco. Não é mais em área fechada, em clubes. Mas eu acho que até lá a gente ainda tem que esperar para ver como a coisa vai se dar no Brasil. Não dá muito para fazer um prognóstico 20 dias antes, não. As coisas estão mudando muito rápido, né? Então, nesse primeiro momento, é ter bom senso. Se você tem febre no quadro respiratório, não vá para coisa assim, até porque você tem que descansar para se recuperar e não ir para carnaval, né? Isso acho que é a grande orientação, bom senso mesmo. Não, esse é excelente. E uma pergunta, quer dizer, essa imagem que a gente tem, que uma pessoa com gripe ou resfriado entra num cinema ou num ambiente fechado, que ele pode, não sei se transmitir seria a palavra, mas transmitir o vírus para toda aquela população naquele espaço fechado, é verdade isso? Quer dizer, tem... Não, toda a população não, porque o vírus tem um alcance de 1 metro. O vírus é uma partícula grande, ele tem mais de 5 mil, que a gente chama. Então, ele cai, diferente de alguns outros vírus, como o sarampo, eu estou falando de vírus respiratórios clássicos, adeno, rino. Alguns são por contato, a transmissão, outros são por via aérea. Esses que são por via aérea, eles percorrem, entre aspas, uma distância de 1 metro. Eles caem porque eles são pesados. Sarampo não, sarampo é pequenininho, ele fica lá, ele é transmissão por aerossol, então ele fica no ambiente horas. Mas os vírus respiratórios, que a gente está falando dos sazonais, eles são maiores. Então eles são transmitidos até 1 metro e caem. É difícil falar, né, de não ir a lugar nenhum quando está resfriado, mas seria o mundo ideal. Perfeito. E os profissionais de saúde, como dentistas, que ficam muito próximos do paciente, usando só a máscara simples, quando eles estão só atendendo, está suficiente trocando a cada X período? Na verdade, a máscara, para quadros virais respiratórios, sim, ela é suficiente. Né? Tem que trocar sempre que estiver úmida, né? Cuidado, que às vezes não pode ficar... Uma coisa que a população, que os profissionais de saúde fazem, erradíssimo, é subir e descer aquela máscara 200 vezes, está protegendo nada. Porque ela tá eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo se viram culpadas. Todas fazem, todas. Gente, máscara cirúrgica usou
o paciente joga fora com uma técnica adequada, porque não adianta você botar o mãozão em cima de onde está o vírus e ficar depois inalando. Bota aqui embaixo, fisioterapeuta adora. Desce abaixo, depois sobe. Desce o plantão inteiro. O que ela está protegendo, eu não sei. Mas se for para vírus respiratório, não está protegendo nada. Então, fui olhar um paciente que tem uma suspeita de infecção viral, não sendo, obviamente, corona ainda precisa colocar N95, mas sendo uma influenza, ou um rinovírus, ou não seja, está em investigação. Usei a máscara, usei a paramentação, eu jogo fora, eu jogo no lixo antes de sair do quarto, né? No momento que eu estou saindo do quarto. Não adianta esse sobe e desce máscara, isso não adianta mesmo. Muito, interessantíssimo, interessantíssimo. E quem tem filhos, qual que é a orientação que você dá para os filhos quando está na escola? Quer dizer, aí é só lavar a mão, como é que é a orientação? Olha, filho é meio rezar, fazer oração, porque uma criança de 5, 6 anos não vai ter muita noção, né? Mas a escola tem que tomar muito cuidado com esses quadros respiratórios, a professora tem que identificar, a professora tem que entrar em contato com esses pais, para pedir que essa criança não vá. Tem escolas que têm enfermaria, isso é muito bom. Nas escolas dos meus filhos tem uma pediatra, tem uma enfermeira lá dentro com eles, então isso ajuda muito. Mas a criança tem que orientar também a etiqueta da tosse, higiene de mãos com álcool gel, evitar pegar nas coisas, nas superfícies, nas coisas do coleguinha, ir muito com a mão na boca, não pode. Então essas orientações que a criança entende, não adianta falar muito rebuscado que elas realmente não vão entender. Eu acho bem difícil orientar a criança, viu? Bem difícil. eu tô sentindo que é por experiência própria. Total. Muito. Já tenho quase uma adulta de 16 anos, mas eu tenho um pequenininho de 10 ainda. É interessante. Eu acho que esse é o desafio comportamental, é o grande desafio dessas questões, né? Sim, sempre. Sempre. Eu acho que, voltando à questão da China, acho que eles vão aprender muito, assim, né? Eles têm mercados com condições de higiene bem duvidosas, eles têm hábitos muito perigosos, então talvez seja o momento deles olharem para a cultura mesmo, para os hábitos, e olharem o que pode ter impacto na saúde deles. Eu acho que, no final das contas, a gente sempre aprende com essas tragédias, sabe assim? Porque... sem dúvida. Não, sem dúvida. O dado, assim, né, que eu fiquei muito impactado é que 30% dos viajantes globais, acho que dos viajantes mesmo, são chineses. E com essa questão da queda do turismo que vai ter, nossa, tanto assim, os grandes destinos, né, vão ter um impacto direto, então vai ter muita promoção para Paris, Itália. A França chora. Eu pensei agora, a França chora. Exatamente. Você anda na Champs-Élysées, 60% é chinês. Não, provavelmente, não, falou assim, nem provavelmente, as grandes marcas de luxo vão ser diretamente impactadas. Louis Vuitton, Moët Chandon, Hennessy, né, Chanel, porque realmente eles são os grandes compradores, né? Com toda certeza. E o ano passado, a Cris está assistindo também, a gente esteve na China e foi visitar justamente a questão do sistema de saúde chinês, e tem uma questão assim, a gente foi visitar o hospital e você vê que assim, tipo, é uma infraestrutura em construção, assim, né, Cris? Acho que a gente foi visitar o hospital em Xangai, quer dizer, hospital novo, com 1.200 leitos, quer dizer, então essa infraestrutura está em construção. A gente pode falar de inteligência artificial, certamente eles têm, a tecnologia vai ser fundamental para eles, mas a infraestrutura realmente, para uma população desse tamanho e com essa pujança econômica, certamente já existe um plano mais de longo prazo que eles vão ter que acelerar, porque eu acho que fica muito nítido, né? A hora que você tem uma situação como essa, como isso é comprometido. A Adriana está perguntando. Eu acho que eles enxergaram isso agora, né? Construindo um hospital de 1.000 leitos em 10 dias e o outro de 1.500 leitos que ficando pronto amanhã, provavelmente, né? Eu acho que eles enxergaram que é importante isso. E, assim, para a China vai ser um baque muito grande e a gente torce para que isso acabe o quanto antes, porque eles, teoricamente, nos próximos 10 anos se tornariam a maior potência econômica do mundo, né? Agora dá um certo baque, dá uns passos para trás, né?
Mas eu acho que, por outro lado, eu acho que mostra, eu acho que até para nós, assim, que a importância, assim, você pode falar de, né, no dia a dia a gente tá sempre junto, porque a gente fala de inovação, fala de inteligência artificial, tecnologia, mas essencialmente você tem que ter um sistema de saúde robusto, porque se você não tiver, e eu acho que não sei se isso também teria impedido essa problema, você vê que a consequência, você vê um mês, né, que as pessoas simplesmente estão sendo resgatadas. Eu nunca tinha visto isso, de os países estarem lá resgatando seus cidadãos. Não. E você vê que são vários países fazendo isso, né? E é porque o alastrar do problema foi muito rápido. 25 mil casos em um mês é uma coisa... Na verdade, se for olhar, se for estudar os casos, começaram a ter os sintomas lá para o dia 13 de dezembro. Então, a gente está com quase 2 meses de início de sintoma. Mas que seja, 2 meses, 25 mil casos é uma coisa absurda, né? Então, eu acho, como eu já falei... E cada caso pode crescer, né? É impressionante, né? Eu não sei nem qual é a função, assim, mas, tipo, realmente é uma coisa impressionante. Porque isso de 25 mil para 700 mil né? É nada, né? Porque o difícil é chegar de pouquíssimos para 25 mil. Pô, se chegou, assim... Eu acho que essa Quanto mais um país com bilhões, né? Com a população acima de 1 bilhão, né? Não é uma populaçãozinha de... Não, imagina fazer quarentena. Eu acho que essa questão, imagina na questão prática, você fazer uma quarentena 15 milhões de pessoas, quer dizer, é impressionante, né? Eles já estão fazendo, né? Exatamente. Vamos lá. A Adriana pergunta que, em relação à pandemia do H1N1, você acha que terá a mesma proporção? Acho que é uma pergunta alinhada aqui com o que a gente está discutindo. Olha, na verdade, pela velocidade, pode ser uma coisa até maior, e pela globalização que do H1N1 já tem 11 anos, né? Eu acho que a gente viaja mais hoje, eles viajam mais, né? Você vê quanta gente estava lá, né? Tipo, isso é a grande preocupação, mesmo das grandes empresas brasileiras, um monte de gente está muito ligada à China, né? Sim, gente, todo mundo hoje no Brasil tem no seu prédio algum chinês, eu tenho no meu filho tem um amiguinho chinês, que a mãe é chinesa. Eu já falei que eu tô quase mandando uma mensagem, e aí, tá no Brasil, tá tudo bem por aí? Porque ela vai muito, né? Mas é isso, eu acho que eu brinco que são cenas do próximo capítulo, mas talvez não seja uma novela tão boa de acompanhar, não. Vamos lá, vamos acompanhando, sem grandes alarmismos, mas com muita responsabilidade, falando sobre o assunto. A Cris está falando... Para a gente no Brasil é isso. Perfeito. A Cris está falando, assim, do nosso lado, a Cris fala, realmente lá é muita gente em todo lugar, isso é verdade, assim, essa sensação... Quando a gente foi para Macau, né, Cris? Tipo, gente, eu nunca me senti no meio de tanta gente na minha vida, assim. E é uma coisa que, assim, aqui nem na estação da Sé eu me senti assim. Então, realmente, sim, ali você tem... fotos, eu não conheço a China. Nossa. Vá com seus filhos depois dessa loucura. A velocidade de disseminação realmente é muito alta, verdade. Talvez se fosse na região onde a poluição é muito alta e eles andam diariamente com máscara, essa velocidade seria menor. Eu acho que uma das questões é que lá é inverno, né? Você tem uma questão da época também, né? Que é exatamente o que você falou, muita natural, gente... né? Do aglomerar natural, né? Você está num bar, num restaurante, fecha, tudo bem, aí tem calefação e tal, mas fica todo mundo com tudo fechado. Dificilmente você tem uma janela aberta, uma varanda aberta, né? Perfeito. É mais arriscado, sim. O inverno atrapalha. Olha, eu gostaria de agradecer a Rebeca. Como a gente tem aí um grupo muito feminino, eu vou convidar vocês a tirar uma foto conosco aqui no final. E também, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Então, eu vou trazer vocês para cá. Mas realmente é uma... Eu acho que o objetivo dessa discussão foi muito mais do que cumprido, que acho que é justamente dar um pouco... Eu acho que a discussão é fundamental, né? Para a gente até fazer essa... Sim. E é muito dinâmico, viu, gente? O que eu estou falando aqui agora, amanhã talvez saia alguma coisa diferente de manhã. E a gente tem infectologista, né? Amanhã à tarde estou no programa, hoje estou numa live.
Então a gente tem que estar olhando toda hora, senão a gente vai falar bobagem, mas é muito dinâmico. Então, e só a minha última dúvida, a questão da máscara N95 nesse momento é que a gente ainda não sabe as características do vírus de transmissibilidade. Talvez daqui a um pouco não Exato. precise mais, né? Seja a Perfeito. máscara cirúrgica mesmo, né? Eu acho que essa é a tendência, né? Tanto é que tem Perfeito. documentos da própria Anvisa e da própria OMS que eles são divergentes. A gente acha alguns documentos falando que a gente tem que usar máscara cirúrgica. Eu já achei alguns. Interessante, né? Esse é o limite. Isso que eu acho que isso é assim, nossa. Eu acho que essa discussão é tão importante, né? Que a gente fica falando, às vezes, a gente fica voando, o futuro, não sei o quê. Meu, o futuro é ótimo, mas se você não olhar as questões básicas, entender que mundo que é esse que a gente está, tem muita densidade, conexão, é impressionante, né? Que um vírus dá um baile em muita gente. Pessoal, Cris, coloca a sua foto aí, Cris, Marcos, Patrícia, Vou só Adriana. falhar agora. Ai, que pena. Não, mas não. Eu quero. Deixa eu ver. É só não tá pelado, né? Aí não dá. Aí, ó, Cris. Tá falhando, Fernando. Agora acho que foi. Tá, eu não estava te ouvindo. Calma aí. Pronto. Você está aí, mocinha. Eu falo essas. Aliás, Rebeca, vê se dia 17 você vai num jantar conosco das mulheres empreendedoras, inovadoras. Você vai, se Dia você tem a 17? Você me mandou o convite? Eu vou te mandar. Me manda, porque eu Só já teria mulheres colocado em minha power, agenda. só mulheres power. A gente vai até arrumar só segurança. Manda. 17, já vou marcar aqui. Eu sou super power, ó. Agendinha aqui, ó, de papel, tá? É ótimo. Mas eu vou te mandar aí o convite. Tá joia. Manda assim que eu vou com o maior prazer. Ótimo. Que graças a Deus a gente tem o privilégio de conhecer e acompanhar as mulheres tops, né? Não só tops, as inovadoras, empreendedoras que realmente estão trabalhando aí arduamente para melhorar a saúde do nosso país. Fernando, eu acho que é meio que uma meta, assim, de tentar fazer de alguma forma a diferença, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente faz a diferença, sim, todos nós. Perfeito. Vamos tirar a foto. 1, 2, 3 e... Muito obrigado, Rebeca, Cris, eu que agradeço, Adriana, eu agradeço Marcos. Tá bom, foi um prazer, aprendi muito e vou tomar muito mais cuidado. Já vou comprar minhas... Eu estou à disposição. O que a gente pode fazer, Fernando, é uma atualização, passar 15 dias, daqui a 10, 15 dias. Eu fico à disposição, a gente vai conversando. Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Um beijão. Eu que muito obrigado a agradeço. todos que Beijão, nos assistiram. gente. Nos assistir vai estar no nosso canal do YouTube. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau.